Dando prosseguimento à programação, iniciaremos agora a sessão 4, Impactos no transporte aéreo causados pela pandemia. Convidamos o mediador da mesa, o senhor Ronei Sadiouro Glassman, secretário nacional de Aviação Civil. Como palestrantes, convidamos o senhor Tiago Souza Pereira, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil. O senhor Júlio Ribas, diretor-presidente do Salvador Bahia Airport. O senhor Marcelo Oliveira Mota, diretor de operações do Aeroportos Brasil Viracopos. O senhor José Ricardo Botelho, diretor executivo e CEO da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo, ALTA. Após as palestras, abriremos espaço para debate, se perguntas tiverem sido encaminhadas pela plataforma YouTube. Agradecemos os nossos apoiadores e patrocinadores que participaram da realização do painel. Com a palavra, o mediador da mesa, o senhor Ronei Sadiouro Glassman. Bom trabalho a todos. Muito obrigado, bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria cumprimentar aqui os meus colegas, nobres colegas aqui de painel, Tiago, Marcelo Mota, Zé Ricardo Botelho, Júlio Ribas. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade interessante aqui de discutir um ano tão difícil que foi o ano que está sendo o ano de 2020 para o setor da aviação civil. Acho que a pandemia acertou em cheio aí o setor de aviação civil, colocou muitos aviões em solo durante esse processo de pandemia, ainda afeta substancialmente o setor, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu acho que a gente vai ter uma bela oportunidade aqui para discutir esses acontecimentos aí, talvez do ano, talvez não, com certeza o ano mais complexo e mais difícil da história da aviação civil no Brasil, que é 2020. Eu queria começar aqui para a gente aquecer os motores aqui, eu queria apresentar só 2 slides, que eu acho que eles resumem bem a loucura que foi esse ano no setor de aviação civil. Se o pessoal da produção puder projetar aí, eu tinha mandado mais cedo, senão eu projeto a minha tela aqui. São só 2 slides que eu tinha colocado, ainda não estou vendo aqui. Deixa eu tentar compartilhar a minha tela, porque tem um quadradinho aqui, não sei se vai projetar nele. Mas, enfim, vou tentar compartilhar minha tela aqui, então. Se os colegas puderem me informar aí se estão vendo minha tela. Alguém me dá um retorno. Visível, Rony. Ok, obrigado, pessoal. Bom, são só 2 slides para a gente começar a aquecer os motores aqui. O Brasil vinha performando, antes da crise do coronavírus, mercado doméstico, de voos domésticos, na casa ali de 2.400 voos por dia no nosso mercado doméstico, né? Era um mercado bastante robusto, processando cerca de 100 milhões de passageiros por ano. E tem aí a sazonalidade, vocês podem ver aqui no gráfico alguma sazonalidade relativa a carnaval, né? A linha verde é a linha de 2019, que é um ano considerado um ano mais típico, né, da aviação. A linha laranja é exatamente o ano de 2020, percebam aqui, né, a crise do coronavírus chegando ali no mês de março, né? Ela começou lá na Ásia no mês de dezembro e chegando aqui no mês de março, e aí despencou realmente a oferta de voos. Nós tivemos aí a nossa malha com menos de 200 voos por dia, ou seja, saímos de 2.400, 2.500, talvez na alta temporada, e chegamos a menos de 200 por dia. E aí viemos aqui retomando, né, com todas as medidas de combate ao coronavírus, a crise, diversas medidas que serão objeto de debate nessa nossa conversa aqui, e a gente percebe que o mercado doméstico ele vem tendo uma retomada bastante interessante, o que demonstra uma fortaleza aí do Brasil, que é exatamente o mercado doméstico. A gente já está performando no mês de novembro acima de 1.500 voos e devemos chegar acima de 2.000 voos agora no mês de dezembro. Isso vai dar uma performance de cerca de 75% a 80% do que foi o dezembro do ano passado, dezembro de 2019. Isso daí são números que poucos países no mundo estão vendo, somente aqueles países que têm, de fato, uma demanda de mercado doméstico mais forte que estão conseguindo ver essa retomada. Por quê? Porque no mercado internacional, que é esse meu segundo slide, de fato a gente percebe que a queda foi tão grande ou até maior e a retomada ela vem acontecendo de maneira mais lenta, porque nós dependemos dos outros países, das nossas
dos nossos parceiros, principalmente América do Norte, Estados Unidos, Europa e especialmente aqui na América do Sul. A gente vai conversar isso com o Zé Ricardo Botelho, né, representando aí as empresas latino-americanas e do Caribe, porque a gente precisa dessa reabertura, principalmente com a Argentina, com Chile, Colômbia, México, para que haja a retomada. No que diz respeito ao load factor, a gente também percebe que o load factor do mercado doméstico já está performando. Aí, o último número que a gente tem aqui é setembro, 67% de capacidade de load factor, mas o número de outubro já está performando acima dos 70%. A ANAC está fechando esses números. E então a gente já vê uma retomada, né, dos aviões começando a voar mais cheios. Mas no internacional a gente ainda vê load factors baixos, abaixo de 50%, aí 43%, a gente deve chegar a outubro com 45%, 46%. Então, rapidamente eu queria mostrar essas duas informações aqui. Deixa eu descompartilhar a minha tela aqui. Pronto, acho que voltamos. Eu queria mostrar esses dois slides para demonstrar o tamanho da crise, a fortaleza do mercado doméstico, essa recuperação maior, a dificuldade do internacional. E com isso eu queria abrir aí para cada um dos nossos palestrantes. Vou começar com o Thiago Pereira da ANAC, para poder dar um overview para a gente, o que a agência reguladora, como é que a agência reguladora está vendo essa crise e as principais medidas aí tomadas como órgão regulador para o enfrentamento dessa crise que, sem dúvida nenhuma, é a maior da história do setor de aviação civil. Tiago, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Rony. Bom dia a todos. Rony, Marcelo, Botelho, Júlio, todos os que nos assistem aí pelo YouTube. Antes de começar, gostaria de parabenizar mais um evento do painel, né? O Instituto BESC, que está capitaneando, como sempre, um evento com muita qualidade, com muita discussão muito importante aí para a logística e para a infraestrutura do país. O Rony já colocou, também vou compartilhar aqui, vou fazer uma apresentação rápida, e o Rony, inclusive, já até me ajudou. Por favor, me avisem aí se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Perfeito, Thiago, estamos vendo sim. Então, Rony já adiantou aí, acho que contextualizou muito bem, né, o grande impacto da Covid para a aviação, né? É uma crise, né? A primeira solução que a humanidade tem para essa crise é restringir mobilidade, e a gente trabalha num setor que lida com mobilidade. Então, enfim, nosso setor está bastante restrito. Eu vou passar mais rapidamente aqui. Enfim, como o Rony mostrou, né, queda nas cidades atendidas, uma recuperação gradual, uma recuperação, inclusive, como o Rony muito bem mencionou, né, superior ao que a gente vê nos outros países, em razão dessa característica de um forte fluxo de aviação doméstica em relação à internacional. O retorno dos voos, né, de aumento aí em relação ao que a gente tinha em janeiro do ano passado, em dezembro do ano passado. Load factor, eu diria já, load factor doméstico, já no nível muito similar ao que a gente via aí no ano passado, né? E a dificuldade, de fato, como o Rony expressou, fica no mercado internacional, né? A malha, países atendidos ainda numa quantidade muito inferior, num volume muito inferior. Vocês vejam aí que o mercado sul-americano é o principal, continua sendo o principal, mas num volume muito, muito inferior ao que a gente via lá em fevereiro, né, antes da pandemia. E o load factor é bastante prejudicado, né? Chegando aí, talvez em outubro, como o Rony disse, a gente está fechando os dados, está chegando aí, beirando 50%, muito inferior aos 80% do load factor doméstico. Enfim, eu acho que do ponto de vista de números, não tem dúvida, né? O setor aéreo foi muito impactado. E aí, pessoal, o meu foco aqui da apresentação é mostrar como é que o governo, né? O governo, a agência reguladora, o Ministério da Infraestrutura, os demais ministérios, né, com quem a gente interagiu, como é que a gente, sabendo do impacto do coronavírus para a aviação civil, como é que o governo se preparou e se articulou com o mercado para tentar minimizar
essa realidade tão dura para o setor, né? Então, o início da crise, assim, em meados de fevereiro a gente percebia um certo impacto pelos voos internacionais, mas estourou de fato em março, né? O início da pandemia aqui, enfim, com a declaração da pandemia pela OMS, e aí o impacto aqui no mercado brasileiro, imediatamente, já em março, né? Antes inclusive da lei e tal, a agência já proveu aí para os operadores tranquilidade em relação ao concedendo waiver de slots, né? Todos, quem não sabe, a nossa regulação de slots demanda índices mínimos de regularidade e pontualidade, né? Para que a empresa aérea consiga manter o slot na temporada seguinte. E aí, em razão da impossibilidade de manter esses índices, né? Em razão da queda do mercado, a gente fez o waiver para as empresas aéreas, dando segurança jurídica e calma para que elas conseguissem lidar com os demais efeitos da crise, diversas flexibilizações regulatórias em relação a requisitos de revalidação de carteira de pilotos, de agente AVSEC, etc. O governo também publicou a medida provisória 925, que acabou sendo convertida na Lei 14.034, né? Que, no primeiro momento, a medida provisória prorrogou as outorgas das concessões aeroportuárias para o final do ano e permitiu que as empresas aéreas reembolsassem as passagens por meio de remarcações de bilhetes e durante a pandemia, né? Posteriormente, já em abril, um grande movimento, acho que está expresso nos gráficos que eu e Rony apresentamos, né? Uma nova malha aérea, uma reconfiguração da malha aérea, né, uma malha aérea essencial, que a gente chamou de malha aérea essencial. Todos os estados atendidos, né, 30 e poucos destinos atendidos no início. Essa malha aérea tem crescido constantemente, conforme já demonstrado. E aí aqui na agência, né, durante esse período, liberação para transporte de carga aérea por táxi aéreo, a Infraero, junto com o comando da aeronáutica, né, a disponibilização de mais de 600 posições para angaragens de aeronaves a céus abertos, tendo em vista a redução do tráfego, transporte de carga em cabine de passageiro, todo o movimento de repatriação, né, impactou muito a vida daquelas pessoas que estavam lá no exterior e os voos estavam sendo cancelados, e aí o governo, tripartite, né, quadripartite, enfim, Ministério da Infraestrutura, Agência, Ministério de Relações Exteriores, Comando da Aeronáutica e empresas aéreas no movimento de tentar trazer os brasileiros. Isso eu estou falando de ações imediatamente pós-crise, né? Para lidar com a crise. A flexibilização dos requisitos da Resolução 400, que dispõe lá sobre as condições gerais de transporte para que as empresas, enfim, nesse contexto de força maior, caso fortuito, interrupção do prazo dos processos sancionatórios, flexibilização de regras dos contratos de concessão, por exemplo, exemplo mais emblemático, né? Não fazia sentido a gente continuar com as pesquisas de satisfação num ambiente de distanciamento que era necessário à época. Enfim, tudo isso para fazer com que os operadores focassem no que é importante, né? Na sobrevivência, os aeroportos se mantendo abertos para o transporte de profissionais e cargas necessários para o combate da pandemia, e as empresas aéreas remodelando as suas malhas e lidando aí com uma série de adversidade. Posteriormente a esse momento de vale aí, né, esse momento de decréscimo muito substancial, a gente instituiu um grupo de retomada aqui, né, com discussões sobre medidas sanitárias, com a Anvisa do lado, com a SAC do lado, todos os operadores aeroportuários e aéreos, né, discussões regulatórias, discussões de forecast, de previsão de retomada e comunicação estreita conjunta, né? Paralelamente, um pouco depois, a gente está testando um mercado novo, permitindo que as empresas de táxi aéreo vendam assentos sob demanda, enfim, e para fazer face lá a postergação da outorga dos contratos de concessão, iniciamos com as concessionárias um amplo processo de revisão extraordinária dos contratos de concessão em razão do coronavírus, que foi considerado, tanto pela agência quanto pelo próprio Ministério da Infraestrutura, como um evento de causa fortuita e força maior. Enfim,
Agora, para esse recomeço, né, acabamos de lançar aí o programa Voo Simples, que no primeiro momento ele tem o foco em modernizar a legislação para a aviação geral. Mas, enfim, vai ser um programa permanente e que para o futuro a gente vai poder fazer essas modernizações também para os outros segmentos da aviação civil. Enfim, falando um pouquinho mais sobre reequilíbrio, né, aqui eu coloco, só para vocês terem ideia, da magnitude dos pleitos de reequilíbrio das concessionárias, mais de 2 bilhões de reais de perdas entre aumento de custos e reduções de receitas para as concessionárias, que alcança quase metade do faturamento dessas mesmas concessionárias no ano passado. Aqui ainda tem 2 concessionárias que eu não incluí, porque a gente ainda não fez análise técnica, são pedidos que chegaram depois, concessionário do Marcelo Mota, Viracopos, concessionária de São Gonçalo de Amarante, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Desses 2 bilhões pedidos, a ANAC já acatou, a área técnica da ANAC já acatou aí quase 1 bilhão e 900 milhões de reequilíbrio, ou seja, um índice de aderência muito grande em relação ao solicitado pelas concessionárias. E aí, pessoal, eu ressalto, né, esse ambiente, isso é uma sinalização muito grande. O governo federal tem anunciado a continuidade do programa de concessões, né? E aí isso é uma sinalização muito clara de que aqui no Brasil a gente segue o contrato e de segurança jurídica e previsibilidade regulatória. Bom, para passar a minha palavra para os colegas de mesa, né? Eu queria só tecer algumas considerações finais. Primeiro, tá claro, transporte aéreo muito impactado, mas a gente tem que aproveitar as crises como sinônimos de oportunidade, e aí eu cito o exemplo da Lei 14.034, né? Veio com aqueles 2 dispositivos lá de postergação da outorga e da remarcação dos bilhetes, e aí a gente já conseguiu alguns, juntamente com o Congresso Nacional, alguns benefícios muito grandes na conversão da medida provisória. A reprogramação das outorgas no lado dos aeroportos, no lado das empresas aéreas, né? A configuração de prejuízo, enfim, a modernização do CBA em relação à legislação de regulação de consumo, relações de consumo. Então, enfim, foi no meio dessa tempestade para o setor, a gente conseguiu pequenas vitórias, justamente tentando, né, nessa tentativa de fazer do limão uma limonada, né? A gente sabe, né, infelizmente, governo, ANAC, Ministério da Infraestrutura agiu com toda a celeridade do mundo para tentar manter a operação aérea viva, né, e os operadores com a contribuição dos operadores. O que faltou foi o fiscal, né? A gente, enfim, infelizmente o governo está numa situação fiscal delicada e a estratégia do governo federal foi por optar por ajudar as pessoas mais necessitadas, auxílio emergencial, enfim. Por outro lado, assim, eu vejo com muito entusiasmo o processo de comunicação e cooperação entre todos os elos do setor. Ministério, agência, empresas aéreas, aeroportos, trabalhadores, enfim. Um momento muito difícil, cooperação foi muito bacana. No nosso lado aqui, a regulação ela tem que ser inteligente e tem que ser adaptável às circunstâncias. Acho que a gente exerceu muito bem isso, né? Como eu falei, o ministro já tem anunciado a continuidade dos projetos de investimentos, concessões, PPPs para aviação regional, enfim, os investimentos eles são cada vez mais necessários para a retomada da economia e para a continuidade da expansão da infraestrutura. E, por fim, a última mensagem que eu queria reiterar é o nosso processo de reequilíbrio contratual, né? No contexto de continuidade desses projetos de investimento, o governo federal tem mostrado que o setor de aviação civil preza pela segurança jurídica e pelo cumprimento dos contratos. Então, imediatamente, já iniciamos os reequilíbrios do coronavírus deste ano e agora, né, feitas as análises e aprovados até o final de novembro, a gente vai iniciar a discussão de reequilíbrio de longo prazo, que é uma discussão um pouco mais difícil, mas que tem que ser feita. Enfim, Rony, sem mais delongas, passo a palavra para ti, deixa eu descompartilhar aqui. Acho que já descompartilhei, né? Tá. Perfeito, Thiago, ok. Legal, obrigado, Thiago. Tá com você, eu acho que a palavra mesmo do ano foi a parceria, né? Ano de crise como esse, tamanho dessa crise que a gente viu e continua vendo no setor, né? Em que pese a recuperação está acontecendo, graças a Deus.
mas de fato demanda a colaboração e a parceria de todos, e acho que a agência reguladora tem exercido papel fundamental nesse processo, assim como, né, as empresas aéreas, os aeroportos, o governo como um todo, e eu acho que, de fato, a gente demonstrou, né, o governo como um todo, o Brasil como um todo, demonstrou bastante maturidade e reação aí a esse momento de crise. Eu queria aproveitar que o Júlio está conosco aqui, vou passar a palavra para o Júlio, porque a gente está vendo um movimento grande do mercado doméstico, né, retomada pelo mercado doméstico automaticamente, e muito focado em Nordeste, né, quer dizer, o turista brasileiro, bom, primeiro, foco no turismo, porque o business ainda está um pouco mais devagar com essa questão do home office, né, a questão da videoconferência, então o mercado retomando pelo doméstico, dentro do doméstico pelo turismo e dentro do turismo necessariamente por Nordeste. Eu tive no Nordeste agora recentemente e a gente vê de fato o brasileiro ninguém aguenta mais o lockdown, né? Ou seja, a pandemia e todo mundo querendo ir para as praias do Nordeste. E eu queria passar a palavra para o Júlio para dar aí um feedback para a gente. Como é que vocês estão vendo esse movimento aí em Salvador? Agora chegando alta temporada, né, temporada de verão, como é que vocês estão se preparando aí e as perspectivas aí de retomada dos voos, tanto no doméstico quanto no internacional? Júlio, está contigo. Obrigado, Rony. Feliz de estar na companhia de vários colegas que eu aprecio muito, de alta competência profissional, também as pessoas que estão nos assistindo, tanto ao vivo como aquelas que vão ver depois gravado. Antes de responder o seu comentário, vou só, por 2 minutos, reforçar aquilo que Tiago colocou. Existe um koan budista, uma parábola budista, que diz que o sofrimento, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Como a gente lida com o sofrimento é opcional. E o que o setor de aviação no Brasil fez em relação a essa dor que foi inevitável, que é a pandemia, foi algo muito sensacional. Assim, o nível de interação, vários subgrupos de trabalho, participação das companhias aéreas, aeroportos, Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Aviação Civil, ANAC, também a Anvisa. Eu nunca vi um trabalho tão intenso, o que mostra que, embora aeroportos eles tenham um nível de competência em relação a cada um tentar trazer mais voos para o seu aeroporto e a frota é limitada, isso para aí. Em todos os demais sentidos, a cooperação é impressionantemente melhor do que em muitos setores que a gente vê da economia. E porque depende mesmo. Um voo ele tem origem e destino. Os aeroportos têm que cooperar entre si. Marcelo, que está aqui também com a gente, sabe como que a gente coopera e qual é esse nível de solidariedade que existe no momento. Então, em relação também ao que foi comentado, de equilíbrio de contrato, segurança jurídica, vem num momento muito importante, porque a gente se aproxima ao início do próximo ano da 6ª rodada de leilões de aeroportos no Brasil. Eu acho que isso é algo extremamente importante para os investidores, para todos que estão considerando investir na 6ª rodada, terem o Brasil como modelo. A Vansi, que opera o aeroporto de Salvador, a gente está em 45 aeroportos no mundo. Posso dizer com segurança que, pelo menos dentro desse universo de países e aeroportos em que a gente opera, o país que teve as melhores soluções do ponto de vista de medidas para enfrentar a crise foi o Brasil. Se há uma área onde não cabe o chamado complexo de vira-lata, é a área aeronáutica, a área de aviação no Brasil. Foi realmente exemplar. Estamos nos recuperando acima de vários outros países, são raríssimos os que estão próximos da gente, tá? Em relação ao seu comentário, realmente o Nordeste está sendo muito bem visto, e há um comentário que eu já fiz recentemente, que com essa paradeira da frota, né, a gente quase colocou 400 aeronaves no chão, o pessoal remontou a malha aérea. E essa malha aérea, ela nunca foi necessariamente ótima, mas quando você tem que mexer na malha aérea é muito complexo. Você mexe num pedaço, tem que mexer no outro. Então, é natural que haja uma certa inércia em mover isso. Quando recomeçou do zero, as companhias elas foram atrás da otimização. No caso de Salvador, Salvador é o centro de gravidade do país, do Nordeste. Primeira capital do Brasil, mas não só por isso. Se a gente olhar geograficamente, a gente está a menos de 2 horas de voo das principais capitais do Brasil. Então, se reformulou aqui uma malha aérea muito eficiente. A gente nunca teve tantas decolagens concentradas em banco de voos. Agora mesmo, no final do ano, a gente vai ter um momento que em 40 minutos teremos 22 decolagens, algo nunca visto no aeroporto de Salvador. E outros aeroportos também estão passando pelo mesmo processo. Aqui, vizinho da gente, Recife, também está passando por esse mesmo processo. E acho que vai ser natural que essas malhas se desenvolvam mais.
O turismo de sol e praia, o sol e mar, ele por natureza, ele tem uma característica também que as pessoas se sentem mais seguras, pelo espaçamento, por estar ao ar livre. A referência que eu tenho é que as casas de praia, de aluguel, de temporada, aqui no litoral norte, por exemplo, de Salvador, você já não encontra, e as que encontra estão em preços altíssimos, porque realmente está havendo essa retomada. Estamos acompanhando esse movimento tanto do load factor, da ocupação das aeronaves, como o crescimento realmente agora em novembro, deveremos já ter na casa de 60% ou um pouco mais de recuperação em relação ao mesmo mês do ano passado e acima de 70% em dezembro. Então, o Brasil vem dando exemplo, vem dando demonstração do que pode. É muito bacana também o compartilhamento de soluções que os aeroportos aplicam, um repassando para o outro. Não me lembro quem foi o primeiro aeroporto que colocou antiparo de acrílico no check-in, mas aí os outros seguiram. Salvador, por exemplo, fez um sistema de medição de lotação de banheiro, que você tem um painel de LED, uma tela na porta do banheiro que indica se está média, baixa ou alta, para a pessoa poder escolher outro banheiro para ir. Compartilhamos com os demais aeroportos, muitas medidas e a vacina, que a gente acredita que venha por aí início do próximo ano, eu sempre comento quando tenho que falar com matriz, com pessoas fora do Brasil, que o Brasil tem o melhor programa de vacinação do mundo e a capilaridade através do SUS. Ou seja, além disso, no momento que as vacinas forem produzidas, estiverem disponíveis, acho que também a gente vai fazer um gol em relação... Aí a ideia não é ganhar de ninguém, mas o fato é que alguém começa antes. Eu acho que o Brasil vai se antecipar. E aquela conversa que a gente teve lá em Guarulhos, uma feira antes, né, dessa pandemia toda, que Rony demonstrou a ambição de que a gente realmente ultrapasse as projeções mais otimistas de número de passageiros, eu acho que ela vai ser retomada. Em algum momento devemos ter também as companhias, as low cost carriers, as companhias de baixo custo. Relembrando um pouco de história, a Ryanair, que é uma companhia de baixo custo extremamente bem sucedida na Europa. Quando que foi o grande crescimento da Ryanair? Logo após a crise de 2008. Ou seja, na crise, os negócios se desenvolvem. Uma frase que acho que algum aqui já escutou, mas eu também gosto de repetir, que é a hora de investir, a hora de fazer as coisas é quando as balas estão voando, não quando as guitarras estão tocando. É importante essa audácia. Se tem um setor que é audacioso, é o setor aeronáutico. É impressionantemente como os empresários do setor aeronáutico, eles têm isso. E olha só, todo mundo falando da segurança financeira das empresas brasileiras, aéreas, preocupados. Houve até uma publicação que eu achei irresponsável por parte da Bloomberg, colocando as companhias aéreas brasileiras como de alto risco. Cada uma foi atrás da sua solução. A Latam está num Chapter 11 muito bem organizado, a Azul emitindo debêntures, a Gol fez um dos programas de redução de custo mais agressivos já vistos na indústria da aviação. Todo mundo sobrevivendo, crescendo, aumentando o voo, e ainda teremos, aparentemente não, há um lançamento de nova companhia aérea, né, que é a Itapemirim. Temos companhias fazendo agora já novas rotas domésticas aqui na Bahia, Baeté, que vai fazer voos para Morro de São Paulo, e os cargueiros estão também bombando aqui em Salvador. Está aumento enorme de fluxo de cargueiros. Então, não me estendendo mais, para dar tempo para todos os colegas, ninguém queria esse problema, ninguém queria a pandemia. Mas tendo a pandemia, ao invés de a gente só sobreviver, muitas soluções novas foram geradas e ideias, processos foram acelerados que vão permanecer após a pandemia. Muitos que foram citados por Tiago são coisas muito interessantes, muito boas para o setor e que vão continuar após a pandemia. E talvez não tivessem sido ativadas se a gente estivesse na vida normal, como seria se esperar nesse ano. Tá bom? Muito obrigado. Se houver perguntas depois, eu terei o maior prazer em responder. Obrigado, Júlio. Parabéns pelo trabalho aí da Vansia Fortes em Salvador. De fato, vocês têm sido referência aí nesse processo de retomada. Bom, você falou da carga, eu acho que daqui a pouquinho eu vou falar com o Marcelo Mota sobre carga. Vou pedir só para o Júlio lembrar de colocar no mute aí, por causa do retorno que aparece para a gente. Mas antes de falar da carga, obrigado, Júlio. Antes de falar da carga, eu vou passar para o Zé Ricardo Botelho, porque tem um papel muito importante do Brasil, na minha opinião, como é o dever de ser protagonista no transporte, em tudo, mas especialmente no transporte aéreo, na América Latina e região do Caribe. O Brasil é o grande mercado e tem demonstrado essa fortaleza, sobretudo agora com o mercado doméstico.
Mas o Brasil precisa do mercado internacional, principalmente do mercado latino-americano, Argentina, Chile. Então, eu queria ouvir, do ponto de vista da ALTA, da Associação Latino-Americana das Empresas Aéreas de Transporte Aéreo, que representa as empresas latino-americanas, e a gente sabe que dentro da ALTA tá, além das brasileiras, né, da Gol, Latam, tá também a Copa, tá a Avianca, tá a Latam Chile. Então, como é que vocês estão vendo, né, do ponto de vista das airlines, esse processo de abertura, de retomada, o Brasil inserido aí no contexto de Latinoamérica e de Caribe? Botelho, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Rony. Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado ao Instituto BESC pelo convite. Eu tenho uma projeçãozinha aqui que eu vou tentar fazer um share para que nós possamos falar um pouco desse tema que é tão importante para todos, né? Por favor, me informe se conseguem ver. Tá vindo. Pronto. Agora a gente está vendo. Se você quiser botar em tela cheia, coloca um F5 aí em tela cheia. Pronto. Que aí todo Pronto, tela cheia aqui agora. Bom, então a ideia aqui é a gente passar um pouco da visão da ALTA, né? Já que a gente trabalha muito com todas as companhias aéreas relacionadas aí na América Latina e no Caribe. E o Brasil, considerando uma população de 210 milhões de pessoas e um potencial de passageiro imenso, tem realmente um protagonismo muito grande e foi protagonista em todo esse processo. Mas antes a gente queria dar um contexto regional para que as pessoas possam entender o que aconteceu com esse setor que brilhava na América Latina até pouco tempo atrás. Nós falamos de uma área que transportava aproximadamente 300 milhões de passageiros ano, né? Que pela primeira vez em 2019 estava conectado com todos os continentes do planeta e que esse ano, no mesmo período, transportou aproximadamente 128 milhões de passageiros, ou seja, é uma queda muito grande dentro daquilo que se esperava, já que para esse ano de 2020, né, com toda a desburocratização que já vinha sendo trabalhada em toda a região, a expectativa era de um crescimento relativamente grande na América Latina e no Caribe. Para dar um exemplo do impacto, Rony, você mencionou aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que foi assim, olha, é um dos anos mais difíceis que nós já vimos na aviação. Eu diria efetivamente que, sem dúvida alguma, é o ano mais difícil que já se viu na aviação e nunca imaginamos passar por nada parecido com isso. Um exemplo muito claro é se você pegar os dados do auge da pandemia em toda a América Latina e Caribe, ali aproximadamente por abril, maio, no mês foi transportado aproximadamente 1 milhão de passageiros, apenas em toda a região. Isso significa dizer o seguinte, que em todo mês de abril, nós transportamos na região 1 milhão de habitantes. Isso equivale a apenas um dia do mesmo mês em 2019. A diferença foi brutal. E esse número de transportarmos apenas 1 milhão de passageiros em um mês colocou a aviação civil na América Latina e no Caribe nos anos de 1960, ou seja, nós fomos jogados lá para trás. E esse impacto em toda a região, ele tem muito a ver e ainda sofre, né, muito com as decisões governamentais. E aí se destaca, eu trouxe alguns aqui, né, para a gente ver Colômbia, México e Brasil, que são os países que efetivamente hoje estão abertos, mas que até pouco tempo atrás aí nós só considerávamos Brasil e México. De que maneira isso foi importante para todo o setor? Bom, em vários aspectos. Em primeiro lugar, eu particularmente já estou no setor também há algum tempo, assim como vocês, tenho a honra de ter trabalhado aí com vocês, da gente ter participado de muita coisa junto. Foi a primeira vez, se nós trouxermos isso para o país, para o Brasil, foi a primeira vez em que eu vi o Ministério da Infraestrutura, através da SAC, da ANAC, o DECEA, a Infraero, os aeroportos, Anvisa, as companhias aéreas, ou seja, o poder público e o poder privado trabalhando junto, primeiro para tentar sobreviver, segundo, para demonstrar a segurança do setor e terceiro, para a gente continuar caminhando. Então, foi um trabalho assim fantástico e que a gente tem utilizado muito no exterior, inclusive como lead case, demonstrando, olha, não criem regras desnecessárias, ouçam o setor para que nós possamos reativar aquilo que precisamos, que é a aviação civil, que gera conectividade na nossa região. Até porque, quando a gente considera os pares que existiam aqui
no ano de 2019, se a gente pegar, por exemplo, agora a questão em outubro, nós tínhamos ano passado 446 pares de países sendo conectados, né? Hoje nós temos apenas 178 e, claro, à medida que os países vão abrindo, pouco a pouco, a indústria vai retornando, né? Mostrando que essa cadeia ela é segura, ela não é vetor de contaminação. Isso foi muito bem identificado pelo Brasil, né? Parabéns aí a vocês, a SAC, a ANAC, que seguiram efetivamente o estabelecido pelo grupo CART, né? Que era o grupo da ICAO, que estabelecia todo esse panorama e que permitiu que o país continuasse fluindo, né? Sobretudo domesticamente. Bem, aqui nós temos um pouco do que diz respeito ao mercado internacional, né? Mas é bom a gente sempre frisar que a expectativa, e aí eu falo de toda a região, né? A expectativa é que cheguemos a dezembro com aproximadamente 50% de tudo aquilo que foi planejado para o ano em toda a região. E aí, mais uma vez, países como o México, o Brasil se destacam, sobretudo o Brasil, que deve chegar, o Panamá também deve chegar com um número um pouco maior, né, em relação ao ano passado. Por quê? Porque manteve seus céus abertos e fez a administração das normas regulatórias, retirando tudo aquilo que era desnecessário e que podiam ajudar o setor. Quando a gente fala da área de infraestrutura, é muito importante a gente mencionar essa atuação proativa, porque em alguns dados, quando nós pegamos alguns dados específicos da quantidade de pessoas que estavam voando, então quando você pega aquele dado que eu passei anteriormente, 1 milhão de pessoas voando em toda a América Latina, 85% a 90% disso era em razão exclusivamente do Brasil e do México, que estavam abertos. Agora, é importante a gente mencionar, o estar aberto não quer dizer de maneira irresponsável que não haja protocolos. Pelo contrário, o que foi feito no Brasil, o que está sendo feito no México se mantém aberto, mas protocolos são estabelecidos, e são protocolos de acordo com as autoridades sanitárias, protocolos estabelecidos, inclusive no grupo de trabalho chamado CART, que era o grupo de trabalho da ICAO, que coordenou toda essa atividade, e que pega toda a cadeia. Então, quando você chega no aeroporto, o Júlio mencionou aí, você tem protocolos sanitários estabelecidos. Quando você entra no avião, você tem protocolos estabelecidos. Quando você sai, você tem protocolos estabelecidos. E isso é a razão pela qual as pessoas, a cada dia, se sentem mais confortáveis em retornar, adotando os protocolos e retornando os voos, o que, sem dúvida nenhuma, é benéfico para a conectividade do país. Bem, hoje nós temos também abertos, além do Brasil, México, a Colômbia abriu, né, e vários países com restrições. Por que nós mencionamos esses países sempre, e inclusive, e aí mais uma vez, o Brasil como lead case, né? Porque muito já se foi falado aqui, o DCEA fez diferimento, a SAC, a ANAC trabalharam no modelo regulatório, a SAC trabalhou na política pública, né? A Anvisa trabalhou com normas que não visassem a bloquear o acesso das pessoas. Então, na verdade, nós temos utilizado isso para mostrarmos aos outros países que não faz sentido, por exemplo, adotar quarentena. Porque a quarentena, ela, por exemplo, ela mata a demanda em qualquer país. Se hoje a aviação no Brasil ela tem conseguido reagir de maneira racional, é porque há normas racionais. Há normas que não estabelecem, por exemplo, essa questão da quarentena, onde a pessoa tem que viajar e teria que ficar 14 dias, por exemplo, em um hospital ou em um hotel, até poder transitar naquele país. Porque, para isso, não há razoabilidade e não há nenhum estudo que demonstre que isso é eficaz. É eficaz, sim, medidas sanitárias, medidas biológicas que já são tomadas não só pela indústria, mas também através do poder público. Bom, todo mundo aqui, o Júlio mencionou a questão das manifestações budistas, né? Vocês também mencionaram alguma. Me permitam, eu gosto muito, Kennedy falava uma coisa que eu acho muito interessante. Ele dizia que a palavra, que na verdade ele buscou isso da China, né? Mas ele dizia o seguinte, que a crise ela tem dois significados.
você tem que, em toda crise, efetivamente, você tem que tomar cuidado, né? Porque ela pode gerar um problema gravíssimo em qualquer sociedade. Mas, por outro lado, há sempre a possibilidade de nós lograrmos vantagens no sentido de desenvolvimento do setor. E foi isso que aconteceu, que vem acontecendo com o setor aéreo no Brasil. A gente tem, como alta, a gente tem mencionado muito o seguinte, olha, restringir voos de pessoas ou adotar medidas que não estão embasadas em racionais técnicos, né? Isso pode causar um grande impacto em uma região que depende basicamente, depende do setor aéreo, segundo, que depende do turismo. Quando a gente fala do turismo, a WTTC, por exemplo, ela menciona, a região como um todo, ela gera 8% praticamente de todo o PIB, a questão viagem, turismo, ela gera praticamente 8% de todo o PIB na região. Mas em alguns países, como o México, como os países do Caribe, como o Panamá, ela chega a 17% do PIB do país. E aí, com as medidas restritivas que estão sendo tomadas em outras regiões, você tem aí sobre risco aproximadamente 7,7 milhões de empregos em toda a região. O que pode deixar de entrar para o PIB desses países equivale a 143 bilhões de dólares, né? Quando as informações que entram, os estudos que entram, indicam justamente o seguinte, esta área, a aviação civil, ela não é vetor de contaminação, pelo contrário, todo o processo que é feito, ela gera segurança, tanto que 86% aí das pessoas que viajam, quando perguntadas o que é que elas acham dos protocolos estabelecidos pela indústria, pelos aeroportos, né, pela aviação aérea, elas se sentem seguras. Elas dizem, não, os protocolos estão adequados. Então, a gente tem combatido a quarentena, porque são medidas que prejudicam todo o desenvolvimento da aviação. Bem, e claro que a gente quer pessoas viajando, claro que a gente, a todo momento, a gente frisa isso, claro que a gente, a todo momento, nós estamos com as autoridades mencionando, mas o que nós temos de concreto? No sentido de que é seguro voar? Fora esse estudo que eu quero mencionar aqui do Departamento de Defesa americano, é importante saber, e isso a gente vê nos nossos familiares, quando eles viram assim, mas eu vou ficar na cabine de um avião ali fechado durante o tempo, né? Porque a pandemia ela traz essas preocupações, que são preocupações importantes. Mas é importante saber que toda aeronave, ela tem um filtro especial chamado filtro EPA, que é um filtro de alta capacidade, que efetivamente consegue filtrar ou matar 99,9% de todas as bactérias, vírus ali existentes. E a maneira como o ar circula na aeronave transforma a aviação em um dos modais mais seguros para o deslocamento da sociedade. E isso veio corroborado, inclusive, com esse estudo do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, né, que demonstram que a possibilidade de contaminação chega a 0,003%. Transformando isso em números mais reais, isso equivale ao seguinte, para você ser contaminado por um voo, e aí eu menciono o seguinte, foram transportados 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né, nesse período de pandemia, para você ser contaminado, né, por este modal, é como se a probabilidade é a mesma de ser atingido por um raio, ou seja, é praticamente impossível. Bem, de que maneira a alta tem abordado o assunto com as autoridades? A gente já tem mencionado que, claro, segurança e saúde, ela é primordial. Quando a gente fala de segurança, aqui é importante também mencionar que a segurança na aviação, ela é o backbone de toda a aviação. Nós que trabalhamos com aviação, seja público, seja privado, nós sabemos que tudo na aviação diz respeito à segurança. E alcançamos um nível muito grande hoje de segurança. O Brasil, inclusive, é considerado um dos 5 países mais seguros do mundo para se voar. Só que com os protocolos de biosseguridade que já foram adotados, de biossegurança, hoje esse modal também é um dos mais seguros. E é por isso que é importante manter a mente aberta, no sentido de que não sejam adotadas medidas que não sejam avaliadas, por exemplo, no risco, que é aqui o que eu já mencionei, né? Bem, eu fico à disposição para a gente responder algumas perguntas, se forem necessárias. Esse é um overview do setor. Eu quis trazer algumas coisas relacionadas ao Brasil, mas
os outros países da América, né? Hoje, um dado final que eu gostaria de trazer, por exemplo, hoje o fluxo entre Estados Unidos e México e República Dominicana, Estados Unidos e México e República Dominicana e México, ela já chegou a 80% do que era anteriormente. Por quê? Os céus foram mantidos abertos e as medidas que foram adotadas são medidas racionais, baseadas, né, nesse conjunto. Então, quando você me pergunta, como é que fica o Brasil, já que o Brasil depende, o mundo internacional do Brasil depende de muita coisa. Nós temos trabalhado com vários países no sentido de mostrar que não adotem medidas restritivas sem necessidade, porque isso impacta em toda a cadeia da aviação. Então, era isso aí que eu queria colocar. Muito obrigado. Obrigado, Botelho. Excelente apresentação. Eu acho que, de fato, é um tema muito importante a abertura do mercado latino-americano, porque, no meu entendimento, o primeiro passo para a retomada do setor já está sendo dado, é o mercado doméstico brasileiro, a gente percebe que as coisas vão voltando. O segundo passo tende a ser, naturalmente, o mercado sul-americano, né? É óbvio que o passageiro vai preferir voar no internacional em rotas mais curtas, e aí a gente tem notadamente Argentina, Chile, Colômbia e até eventualmente Caribe como rotas alternativas, né, para que os passageiros tenham ainda aí a retomada da confiança do passageiro se dá de maneira gradativa. Então, como primeiro passo, eu acho que nós estamos caminhando bem, como o Júlio muito bem colocou, né, um foco grande de Nordeste, turismo doméstico. Agora, como segundo passo, o mercado latino-americano tende a ser o caminho. Tanto para os brasileiros indo fazer turismo lá fora, quanto para os latinos virem para o Brasil fazer turismo, o que a gente sabe que tem um potencial muito grande para trazer, enfim, divisas, recursos e movimento para a nossa economia. Bom, excelente. Vou passar então agora aqui para o Marcelo, que tem um tema muito importante e interessante da gente falar, que é a questão da carga, né? A pandemia trouxe aí, abriu os olhos do mercado, a gente já sabia dos potenciais da aviação civil para carga, transporte de carga aérea, só que agora a pandemia trouxe essa questão do e-commerce, muita gente comprando online, né? Muitas importações de produtos de equipamentos de proteção, fármacos, eletrônicos, então tudo isso acontecendo em tempos de pandemia. Então a gente vê o passageiro, a gente viu no auge da crise o passageiro diminuir muito, mas por outro lado a gente viu muitas operações cargueiras, o Júlio já comentou isso aí na fala dele, Salvador recebendo aviões cargueiros, a importância da carga de porão e novidades no setor da carga, né, Marcelo? Como, por exemplo, o Cargo Bay, o Cargo City, a gente vê aviões de passageiro transportando carga de cabine, seja amarrada nos assentos, seja com baías de carga entre assentos. Então, acho que a gente viu aí 2020 foi um ano bastante interessante, peculiar, eu diria, para o transporte de carga. E Viracopos tem aí o papel, né, de ser um dos grandes líderes da América Latina no transporte de carga. Como é que vocês viram esse ano? Como é que vocês estão vendo esse ano aí do ponto de vista da carga aérea? Bom dia a todos, muito obrigado, Rony, e bom dia a todos que nos assistem, tá? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desses dados sobre o setor de carga. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente também a tela. Então, a gente vai falar como é que a pandemia, né, está afetando tanto toda essa questão do comércio exterior. O Brasil é bastante dependente do comércio exterior, né? Ele precisa tanto na questão de insumos para suas linhas de produção, tá? Para abastecer alguns produtos diretamente para o mercado de consumo e também para exportação, né? O Brasil tem um peso grande na exportação mundial, né? E temos principalmente todo o agronegócio e também produtos finalizados aqui no Brasil, e muitos desses produtos também seguem por via aérea. Então, a importância do Brasil, tanto sob o ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de emprego e renda, tá ligado a esse comércio exterior de carga aérea. O comércio exterior não é fácil, né? Pelo contrário, tem grandes desafios, né? Tem um estudo da Universidade Americana onde ele mostra que tem esses grandes desafios, 11 deles, tá? Que uma empresa, para poder importar ou exportar, tem que levar em consideração diversos aspectos que garantem ou não a sobrevivência dessa linha de negócio deles, tá? E por aí a gente
identifica que não é fácil. Aqui falando de alguns especificamente, a taxa de câmbio, tá? Os riscos políticos, a complexidade da cadeia de suprimento, você definir qual é a rota mais eficiente para você trazer um insumo para sua linha de produção ou exportar um produto acabado. Tá? Então, os desafios são muito grandes. E precisa de uma especialização, né, de pessoas conhecedoras do tema para poder lidar com esses aspectos. Mas eu queria, na verdade, acrescentar mais um desafio aqui, que é a demanda. Você só consegue comprar produtos ou vender seus produtos fora das fronteiras brasileiras se você tiver a demanda no outro lado. E para ter essa demanda de produtos, né, e serviços também, mas aqui no caso estamos falando especificamente de produtos, você tem que ter um ambiente econômico, ele tem que ser favorável, né? Se você tiver um ambiente econômico favorável, você vai ter negócio acontecendo, aí você vai ter emprego e renda. Isso gera confiança no consumidor e cria o elemento final, que é o consumo de fato. Tá? Então, o importante quando a gente quer saber como é que está a situação da carne e qual a expectativa daqui para frente com essa realidade, é olhar como é que está esse ambiente econômico. No início da pandemia, eu apresentei esse slide em alguns eventos, mostrando essa uma foto, né, da grande crise de 1929, né, a crise global mundial naquela época, a Grande Depressão, e já começou a se apelidar aqui no Brasil que a Covid no mundo, né, traria a Grande Depressão em 2020. E a situação, especificamente no Brasil, a gente já estava no desemprego de 12,6% no trimestre, encerrado em abril, tá? Quase 13 milhões de pessoas na rua, tá? E uma queda recorde de 5,2% de população ocupada. Quer dizer, mostrar um cenário terrível, né, para o desenvolvimento de relações comerciais e do consumo de produtos. Graças a Deus, como foi colocado aqui em algumas das apresentações anteriores, houve uma reação, né, tanto dos órgãos reguladores quanto do governo, da própria população, a transformação, a inovação em alguns aspectos de trabalho, e a situação não começou a melhorar bastante. Mas, se você olha mais adiante, essa é uma reportagem de 2 de setembro, tá? A gente ainda vê que o cenário continua muito incerto, né? A previsão de PIB naquele momento, 2 de setembro, que uma queda de 9,7% nesse gráfico aí, a gente vê como que caiu tanto a previsão para o produto interno bruto. E diversas reportagens, diversos jornais mostrando exatamente isso, essa retração histórica, né? O que freia inevitavelmente, né, o fluxo de bens e serviços, e a perspectiva de crescimento do comércio exterior. E se a gente olha agora, né, essa é uma reportagem de 11 de novembro, tá, bastante recente, mostra que a incerteza ainda permanece no setor. Tá? Eu destaquei aqui algumas frases, né, mostrando que a inflação prevista para o quarto trimestre, né, de 0,9% no período, maior do que aconteceu nos anos 2017, 2018 e 2019, tá? E também que a previsão para os 2 primeiros trimestres de 2021 deve ter um crescimento bastante baixo, tá? Se fala aí na previsão da Focus de 3,5%, mas já está se reprojetando aqui para 2,4%, e talvez ainda seja menor ainda nos 2 primeiros trimestres. Então, não é um ambiente muito favorável ao desenvolvimento de fluxo de produtos e carga como um todo. E como essa previsão de PIB, principalmente no Brasil, está sendo ainda, apesar de ter uma previsão de crescimento em 2021, ainda ser muito baixa, existe uma correlação direta, né, entre carga e PIB. Né? Quando a previsão do produto interno bruto está caindo, o movimento cai. E carga aérea é 1/3 de todo do valor de produtos comerciais no mundo. E se o PIB está se projetando para baixo, o volume de carga também como um todo se imagina que deve ter uma redução equivalente. Mas, bom, o que aconteceu nesse período, né, no segmento de cargas durante esses 8, 9 meses que nós estamos passando por aí? Esse gráfico da IATA, ele apresenta
que a grande queda no volume de comércio exterior, movimentação de carga, aconteceu aqui em 2018, tá? Ou, desculpa, 2008, quando teve o que se chamou de a crise financeira global, né? O subprime americano disparou aquela crise mundial. E houve uma queda nesse período, né, de 23%. E durou exatamente um ano, tá? Quando se retornou aos níveis anteriores. Quando se verifica agora o que está acontecendo, de março de 2019 a março de 2020, tá? Houve a queda, né, a partir de março, comparada com o ano de 2019, uma queda de 15,2%, ainda um pouco inferior à da grande crise global de 2008. O que mostra que, sim, houve uma queda significativa, não foi tão severa, e se imagina uma recuperação também um pouco mais rápida. E comparando com passageiros, né, a redução de volumes de carga no mundo caiu muito menos, tá, do que os passageiros. Enquanto o passageiro mergulhou, como já foi visto, tá, a carga teve uma significativa redução, mas bastante inferior em relação aos quilômetros voados por tonelada de carga. Tá? Então mostra que o setor, sim, foi impactado, mas tem reagido surpreendentemente. Não foi imune, tá? E esse impacto tem sido, né, curto, né, de qualquer forma, e a gente imagina que ainda existe uma tendência de declínio, né, de longo prazo, lento, mas mais longo. Isso que preocupa todo o setor, desde que vem acontecendo em 2019, a gente vai comentar mais adiante. 2019 foi um dos anos piores de movimentação de carga no mundo, tá? E agora com 2020 ainda leva um novo tombo para reforçar essa projeção de um declínio lento, mas constante. Aqui a gente coloca exatamente isso, né, que 2019 foi o pior ano dos negócios de carga. Tá? E a gente já viu uma redução, tá, no primeiro semestre de 2020, tá, de 12,8%, que representa uma retirada de movimentação de carga de 7,5 milhões de toneladas nesse semestre. Se a gente comparar isso com o aeroporto mais movimentado de carga do mundo, que é Hong Kong, tá? Ele num ano, tá? Ele movimenta 4,8 milhões de toneladas. Ou seja, em 6 meses, tá? No mundo inteiro, ele já declinou mais do que o movimento de Hong Kong inteiro em todo um ano. Esses são dados do Advisory Bulletin de carga do ACI, né? Que é a Associação Mundial de Aeroportos, Airports Council International. Aqui graficamente mostrando essa representação. A área cinzenta mostra o que aconteceu em 2019, né, e a área azul mostra o que está acontecendo em 2020, né, no primeiro semestre, mostrando essa redução de 7,5 milhões de toneladas. Agora, no Brasil, o que aconteceu mesmo com essa redução de peso, aconteceu uma movimentação de carga ainda bastante significativa. Viracopos, como é um dos principais aeroportos cargueiros do Brasil, é uma importantíssima peça de infraestrutura para a movimentação de cargas no país, aconteceu uma tendência bastante peculiar e inversa. Tá? Aqui eu apresento os dados em laranja de importação, tá? E em azul os dados de exportação. Se a gente comparar a movimentação de carga hoje, né, aqui é uma evolução semanal da carga durante todo o período da pandemia, ele mostra que a importação cresceu 45,5% se comparar o volume de hoje com o volume original, primeira semana de março, quando começamos a sentir os efeitos da pandemia. E na exportação esse número cresceu 56,5%. Lógico que isso é uma comparação de um momento no tempo contra o momento inicial. Se a gente for olhar esses números também para a média semanal de movimentação de carga em quilos importada e exportada, tá? Comparado com a primeira semana antes da pandemia, a gente vê que houve um crescimento de importação de 17% e um crescimento da exportação de 36%. Interessante observar que, de fato, mudou inclusive o perfil da carga. O Rony comentou há pouco de que
existe muito e-commerce, e é verdade, a gente tinha grandes volumes de carga, hoje a gente tem volumes muito menores, que dão um trabalho muito maior de processamento, inclusive processamento não só o imenso volume de caixinhas pequenas, né, contra a movimentação de um único volume de um cliente, mas até do processamento documental, de toda a documentação de um processo de comércio exterior. Tá? O processamento documental aqui cresceu mais de 35%, tá? Em função dessa movimentação. Aqui tem uma oportunidade de fato para exportação do Brasil. Esse crescimento mostra que o Brasil está conseguindo vender mais, né? E também continua o comércio a trazer. Esse movimento de Viracopos, como eu coloquei, realmente é muito peculiar em relação à grande maioria dos aeroportos brasileiros, porque como muita dessa carga era transportada no porão das aeronaves, a famosa carga de barriga, carga de porão, e com o estacionamento dos aviões de passageiros, essa carga migrou para os grandes cargueiros. Viracopos trabalha essencialmente com grandes cargueiros, nós temos em média de 15 a 17 cargueiros puros chegando diariamente aqui em Viracopos, e essa carga toda de porão migrou para esses grandes cargueiros, inclusive muito do suprimento da cidade do Rio de Janeiro, tá? Em vez de ir por Confins ou por Minas Gerais, hoje ele vem para Viracopos e sai de caminhão para aqui para continuar abastecendo a cidade do Rio de Janeiro. Então esse é um movimento atípico, peculiar, específico aqui em Viracopos, apesar de ter acontecido também em outros aeroportos, como foi mencionado em Salvador, mas não é a tipicidade de todos os aeroportos brasileiros. Então, de fato, a carga, houve essa movimentação maior aqui, e o Brasil está tendo oportunidades também aqui de continuar suprindo suas linhas de produção e vendendo seus produtos para o exterior. Aqui eu apresento somente, rapidamente, como é que é a relevância do aeroporto, né, para a logística como exterior. Nós nos tornamos o maior aeroporto do país em quantidade de declaração de importação. Segundo lugar, entre todas as unidades aduaneiras, perde somente para o Porto de Santos. Também é o maior em valor dessas declarações de importação, o maior em quantidade de declaração de exportação, tá? E a segunda maior unidade do Brasil, também perde somente para o Porto de Santos, na quantidade de trânsito aduaneiro, tá? Sendo também, atrás do Porto de Santos, a segunda maior arrecadação aduaneira do Brasil. Então, conseguimos manter o aeroporto funcionando e operando essa linha de cargas para manter esses suprimentos que são, de fato, essenciais para manter o negócio brasileiro rodando. Tá? Bom, só para concluir, eu queria mostrar esses dados, mas que, de fato, o que vai determinar o movimento brasileiro aqui de carga é o ritmo, né, da retomada do transporte aéreo, como se comportar o cenário econômico. A gente espera que também mude um pouco, mas a tendência, como eu disse, é de uma incerteza muito grande de um declínio a longo prazo. Como mensagem final também, eu deixo aqui que já foi falado, acho que foi tema de todas as apresentações, de que a estratégia, né, é importante nesse momento, a gente observar o que pode ser feito para influenciar o futuro. Se existe uma redução de volumes, tanto de passageiros quanto de carga, tá? A gente tem que avaliar o que pode ser feito, desenvolvendo novos negócios, tá? E com isso você começar a se reinventar e descobrir essas oportunidades. Eu gostaria de terminar somente com essa frase aqui, que temos sim que nos reinventar. Há oportunidades ou de manutenção da infraestrutura nesse período de parada, de desenvolvimento de novas linhas de negócios e ideias para tanto carga quanto de passageiros, tá? E existem as oportunidades. E cabe a gente enfrentar essa crise nos reinventando e trazendo oportunidades maiores para o setor de aviação civil, tanto de transporte de passageiros quanto de movimentação de cargas. Isso então, eu vou parar com o compartilhamento aqui. E devolver a palavra aí para o Rony, por favor. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas informações trazidas aí de Viracopos, do setor de cargas. Parabéns pela atuação. Eu acho que fica aí uma lição com relação à diversificação, né? O setor precisa diversificar. A gente sempre lembra que o avião tem 2 andares, tem um andar de cima
onde vão os passageiros, mas tem um andar de baixo onde vai a carga. E para viabilizar, muitas vezes, a operação do andar de cima, a gente depende também do andar de baixo, e a pandemia trouxe aí essa perspectiva para nós. No mercado doméstico, durante esse tempo de pandemia, a gente conseguiu muita conectividade para chegar em algumas cidades por meio da carga aérea, né? Muitas rotas foram, o que segurou as pontas dessas rotas para poder se bancar foi a carga aérea. Então, rotas como São Paulo-Manaus, Brasília para o Nordeste, Brasília-Fortaleza, Brasília-Recife, Rio de Janeiro, Belém, essas rotas foram mantidas graças à carga aérea, distribuindo aí essa carga internacional, que geralmente chega por Viracopos, Guarulhos ou Galeão, distribuindo equipamento de proteção, fármacos eletrônicos, e-commerce, vinhos e por aí vai, né? O consumo, realmente uma mudança no perfil do consumo. Então, acho que fica a grande lição para o setor, olhar com mais carinho para a carga, no sentido da diversificação, ou seja, não depender tanto do passageiro e ter aí uma matriz de receita mais diversificada. Bom, desculpe, Marcelo, diga. Só como um exemplo, por exemplo, nós aproveitamos o período do ano passado e esse ano, desse momento, para fazer uma certificação Save Pharma, né, para a indústria farmacêutica. Então, isso é uma oportunidade também, a gente aproveitar essas crises e abrir esses novos negócios. Com isso, você consegue entrar em nichos novos de negócio de carga, né, atraindo clientes internacionais que só operam com aeroportos certificados via Save Pharma, tá, somente para ilustrar esse ponto. Perfeito, acho que o exemplo muito bem colocado. Eu acho que é por aí mesmo, né? O setor de fármaco já é um importante para o transporte aéreo brasileiro e tende a ser ainda mais agora aí, né, com a gente olhando para frente um pouquinho a questão das vacinas, a logística e distribuição dessas vacinas aqui no Brasil tende a trazer um desafio adicional para nós. Bom, eu estou vendo o chat aqui do nosso painel e tem um ponto aqui que eu queria trazer. Algumas pessoas, virou até uma discussão boa aqui no chat, que é com relação a combustível de aviação. Porque a gente sabe, combustível de aviação representa aí 40% ou mais, eventualmente, do custo de um voo, né? O querosene de aviação é o principal insumo do setor. O Brasil carrega e ostenta um péssimo título de ter um dos combustíveis de aviação mais caros do mundo, né? E aí tem uma política pública já em andamento com relação a esse assunto, que pega a questão tributária, mas o que está sendo discutido aqui no chat não é bem a questão tributária, é mais a questão da contestabilidade do mercado, né? Nós temos 3 empresas, basicamente hoje, dominando a distribuição desse insumo importante para a economia brasileira, e é um mercado que a gente vê muito pouco competitivo. Nós também temos 3 empresas no mercado doméstico brasileiro, mas ao contrário da distribuição, são 3 empresas muito competitivas, que competem muito entre elas. No setor de distribuição, a gente percebe, de fato, 3 empresas com perfil pouco agressivo e pouco competitivo. E aí eu queria devolver a palavra para o Thiago, porque eu sei, a gente acompanha aqui pela SAC um trabalho entre a ANAC e a ANP no sentido de abertura desse mercado, né? O mercado da distribuição do combustível de aviação, permitindo aí a entrada de novos players e, portanto, buscando reduzir preços, além de todo o trabalho que tem sido feito com ICMS, a parte tributária, mas para falar um pouquinho, Thiago, especialmente sobre a questão da contestabilidade do mercado de distribuição de combustível de aviação no Brasil. Por favor. Foi bom você ter colocado, Rony, eu estou acompanhando aqui, a discussão está ótima no chat, né, do pessoal. Enfim, a gente fez um grupo de trabalho com a ANP, né, já tem uns 2 anos, e aí tem uma nota técnica conjunta, e essa nota técnica acabou sendo um insumo muito importante para a gente fazer a avaliação de impacto regulatório, análise de impacto regulatório desse tema que está na nossa agenda regulatória, né? Nessa agenda regulatória estava previsto justamente a AIR e provavelmente, depende da decisão da diretoria aqui na agência, mas muito provavelmente esse tema migrará para a próxima agenda regulatória, já com o indicativo de regulamentar ou de rever a regulamentação. Enfim, o problema é bem grande, assim, né? O problema o pessoal está discutindo aqui, problema de acesso ao combustível, né? Que aí é um modelo da política energética do Brasil. Eu não sou especialista enfim, a gente tem que focar aqui no que a gente pode influenciar, né? A nossa linha de regulação, assim,
historicamente, a Infraero tem um contrato com as distribuidoras de investimento e de operação, né? E aí a gente, nas discussões que a gente fez, a gente verificou um problema lá em Guarulhos, né? Tem um processo sancionatório andando aqui na agência, o CAD também verificou um problema na mesma situação. Com as rodadas de concessões mais atuais, a gente alertou as concessionárias, né, para esse possível problema, e as concessionárias elas têm atuado de forma a tentar trazer junto às distribuidoras incumbentes, né, um modelo de livre acesso para as novas distribuidoras que porventura quiserem entrar nos aeroportos. Mas aí a gente tem, né, o passivo dos contratos anteriores que a gente está estudando aí no bojo da agenda regulatória. Basicamente, o problema é acesso. As distribuidoras alegam que elas fizeram investimentos e aí que eventual alteração regulatória poderia ensejar aí um problema de insegurança jurídica, né, mudança das regras do jogo no meio do jogo rodando. Então, a gente tem, obviamente, preocupação com isso, mas, de fato, assim, como você bem mencionou, assim, o objetivo aqui da regulação é garantir acesso à infraestrutura aeroportuária de novas distribuidoras que eventualmente tiverem interesse em ali atuar. E aí, com esse acesso garantido, as novas distribuidoras podem praticar políticas de preços mais agressivas e aí ir nessa linha que você falou, né, Rony? A competição acaba gerando aí uma redução de preços, ou pelo menos oportunidades de diversificação de modelos de negócio. Então, o nosso trade-off aqui na aviação é esse, assim, como a gente consegue criar mecanismos regulatórios para garantir acesso a essas infraestruturas dos aeroportos. Esse é um ponto. O problema desse setor tem na política, né, de distribuição do combustível, monopólio, possibilidade de importação, eventuais custos de abertura de distribuição, estão fora da alçada da agência, mas assim, eu acho que é bem claro, né, Rony? Estou falando por você, mas você pode me confirmar ou não, né? É bem claro a intenção do governo no sentido de ampliar a competição e reduzir essas eventuais barreiras que forem identificadas nos diversos segmentos aí desse setor, né? Desde lá do acesso ao combustível até o acesso ao aeroporto, passando pela entrada de uma nova distribuidora no mercado e assim por diante, né? Enfim, a notícia, assim, acho que a grande mensagem a gente está atento ao problema, esse tema deve ser migrado para a próxima agenda regulatória e já com um indicativo de que a gente vai ter que reavaliar a regulação do setor e deixando mais claro a cláusula que já existe hoje na regulação atual de livre acesso, a gente vai deixar ela mais clara e criar alguns mecanismos para torná-la mais efetiva, no caso do acesso à infraestrutura de distribuição dentro dos aeroportos, né? E aí, obviamente, a gente vai considerar todas essas ponderações das distribuidoras também em relação à segurança jurídica e etc. Perfeito, Thiago. Lembrando que tem uma série de iniciativas também sendo tomadas aí pela ANP. Deve sair agora em breve já a consulta pública, eu falei com o pessoal da ANP essa semana, sobre a questão da liberação do Jet A no Brasil, a certificação do Jet A no Brasil. A gente no Brasil utiliza um combustível mais caro, né, e menos abundante no mundo, que é o Jet A1, que é um combustível focado para voos em regiões muito, muito geladas, né, tem um ponto de congelamento abaixo. Então a ideia é botar no Brasil o Jet A como sendo o combustível padrão, assim como o mercado norte-americano faz, porque a gente tem mais abundância desse produto para importação, né, mesmo reconhecendo as dificuldades que nós temos nos portos também para poder receber esse produto e poder distribuir. Então, é o que você falou, acaba que é um problema que ele perpassa vários setores do Brasil, a parte portuária, né, a relação com o Ministério de Minas e Energia, a ANP, a ANAC, mas eu acho que o movimento está sendo feito nesse sentido. 2020 seria um ano que talvez esse fosse o principal assunto do ano, se não fosse a pandemia. A pandemia acabou vindo e tomou um pouco do protagonismo desse assunto. Combustível era a palavra do ano para o setor de aviação civil, até que veio a pandemia e aí, de fato, veio uma tsunami aí passando por cima disso tudo, mas continua na agenda de política pública do Brasil e algumas medidas já estão sendo tomadas. Em 2021, certamente essa agenda vai evoluir. Eu estou preocupado com o nosso tempo aqui, para a gente também não delongar muito, mas tem mais um ponto que eu queria trazer,
com relação, que também estava no nosso chat aqui, com relação à entrada de novas empresas, especialmente empresas low cost no Brasil. Eu acho que o Júlio tem uma experiência bacana para relatar para a gente, porque Salvador experimentou aí low cost chegando, como JetSmart, como a outra chilena lá que me fugiu o nome agora. Então, assim, Júlio, como é que você está vendo isso? É o que você falou, as malhas foram todas para o chão, né? Muitas low costs aqui da América Latina estão com aviões buscando onde colocar seus aviões, né? Low cost chilenas, argentinas, mercados fechados lá, o Brasil demonstrando capacidade de reação. Você acha que tem espaço, mesmo diante da crise, mas você acha que tem espaço de posicionamento de novas empresas? A gente está vendo Itapemirim no movimento claro aqui no Brasil, querendo começar a voar já no primeiro trimestre de 21. Como é que vocês estão vendo essas oportunidades e essas possibilidades, mesmo num processo de retomada tão difícil que tem sido aí o pós-coronavírus? O microfone ainda está fechado, Júlio. Abre aí. Não, ainda não. Vou ver se eu consigo abrir aqui. Não, engraçado, ainda está... Agora sim, agora abriu. Não, eu vi a pergunta no chat, até ela surgiu do meu comentário das coisas boas que surgem nas crises indesejadas, da Ryanair em 2008, depois da crise subprime, mas vamos relembrar, né, que em 2019, pós o evento da Avianca Brasil, antiga Ocean Air, houve aquela movimentação e aprovação pelo Congresso e presidencial da possibilidade de controle de até 100% de companhia aérea no Brasil por capital estrangeiro, que era algo que se perseguia há muito tempo, né? E finalmente surgiu abrindo espaço para a vinda do movimento e elas já vinham estudando o mercado e aí, infelizmente, a gente teve o processo de pandemia. Mas eu vejo isso daí como uma pausa e não como uma marcha ré, muito pelo contrário. Como você comentou, você tem, por exemplo, o caso da Argentina, né? O governo argentino ele tem beneficiado Aerolíneas Argentinas, que é uma empresa estatal, e há por exemplo, a própria JetSmart, que operava lá em Palomar, ela está basicamente sendo colocada numa posição muito difícil de manter sua frota na Argentina. Eu entendo que, óbvio, eles têm outras opções, mas o Brasil é um mercado interessante para que eles busquem abrigo aqui. Então, nesse cenário, sim, eu vejo como extremamente positivo. A gente tem vários aeroportos secundários que podem funcionar de base para eles também. Não precisa se concentrar nos aeroportos que tenham limitação. Então, como você, eu vejo com muito bons olhos que isso vai decolar. A gente vai receber as low cost, elas vão entender as possibilidades de mercado, essa reconstrução da malha que a gente já mencionou, está mostrando as oportunidades que existem. E eles precisam... e outra coisa, você tem algumas dessas low cost, né, que, por exemplo, é o caso da própria JetSmart, que era a companhia irmã da Frontier, que pertencem a fundos de investimento. E os fundos de investimento estão com bastante caixa nesses dias. Então, existe possibilidade, sim, dos investimentos necessários para fazer que isso venha a se tornar uma realidade. Muito, muito motivado com isso, muito animado com isso. Obrigado, Júlio. Acho que o Botelho pediu a palavra aí, Botelho. Como é que vocês estão vendo isso? Ainda mais vocês que mexem muito com o México, né? O México tem uma maturidade muito maior do que o Brasil em termos de low cost, né? A gente vê algumas empresas muito interessantes operando no mercado doméstico do México e ainda não aqui no Brasil. Como é que vocês estão vendo isso, Botelho? Obrigado, Rony. México e Colômbia também tem uma experiência muito forte nisso, né, quando elas entram. Agora, eu queria trazer, porque é uma pergunta inteligente essa, mas ela diz respeito exatamente à capacidade que um país hoje na América Latina está tendo de atratividade. Então, por exemplo, como o impacto pegou o setor e praticamente colocou no chão, nós sabemos que o retorno vai ser pouco a pouco e custo vai ser muito observado. Então, qualquer país que saia na frente readaptando o seu modelo regulatório, né? E aí alguns países, o Brasil está incluso, o México está incluso, readaptando o seu modelo regulatório, ele será, sem dúvida nenhuma, mais atrativo para que as companhias venham. E aí eu queria apenas, a título de provocação, a gente sabe que a questão do combustível é fundamental, a gente sabe que está endereçado, a gente tem trabalhando rápido, seja o combustível, com a questão do debate que eu também estava acompanhando aqui, do livre acesso, né, que é uma questão antiga, né, que a gente tem feito, mas também
pela questão, Rony, não só do Jet A e do Jet A1, que também está endereçada, né? Mas também pela questão da judicialização. Esse é um ponto que eu sei também que é a questão da política pública e a questão está sendo tratada, está sendo observada pela indústria, pelo governo, mas esse é um ponto que retira muito a atratividade do país para que novas companhias aqui queiram se estabelecer. E aí seria assunto para um outro painel, um imenso painel, mas efetivamente, eu diria que existia um passivo muito grande, né? O Ministério da Infraestrutura, junto com os outros ministérios, conseguiu depurar muita coisa nessa pandemia, mas eu diria que hoje os 3 grandes temas aí envolvidos estão Jet A, a questão do acesso e a questão da judicialização. Com um país que tem 210 milhões de pessoas, eu diria que se o Brasil conseguir passar a limpo essa situação, nós vamos realmente inverter a história da aviação no Brasil. Porque eu queria falar aqui de maneira rápida, mas quando você pega um país como os Estados Unidos, onde o mundo regulatório, e aí o regulatório no lato sensu, né? Não estou falando da agência reguladora, mas das normas existentes, eles permitem que o capital funcione, trabalhe de maneira aberta. Você tem 330 milhões de habitantes e ano passado eles bateram quase 1 bilhão de passageiros. Ou seja, imagine isso em infraestrutura, geração de emprego, renda, tudo, absolutamente tudo. E nós temos 210 milhões de habitantes e temos aí aproximadamente 100 milhões de passageiros. Claro, muitas empresas não conseguem chegar aqui em razão desse receio existente nesses temas que eu coloquei. Então, eu só queria pontuar isso aí. Não, é bacana. Eu acho que o debate está bom. Eu tô vendo aqui o nosso prazo aqui, mas eu acho que dá para a gente trazer mais uma pergunta aqui antes da gente fechar. Nós estamos chegando já perto de 1 da tarde. Queria passar de novo para o Marcelo, mas agora falando como Viracopos passageiro, né? A gente vê aí, enfim, os grandes hubs recuperando um pouco mais rápido do que os aeroportos mais periféricos do Brasil, né? Viracopos é um deles, é o hub da companhia aérea Azul, né, que acabou de fazer aí uma emissão de debênture e tem se reestruturado financeiramente para poder passar por essa, eles chamam que é uma caminhada no deserto, né? Que a gente não sabe quando é o próximo oásis, mas estamos caminhando no deserto, então tomou um pouco de hidratação na veia e tem uma política muito robusta agora, agressiva, de retomada. Como é que vocês estão vendo aí esse final de ano, assim? Como é que Viracopos está se colocando em termos de retomada? O Júlio falou uns números lá de Salvador, né? E eu queria ouvir vocês exatamente nessa posição de hub. Sendo muito objetivo, você acha que a gente chega em hubs como Viracopos, Guarulhos, a gente bate 80% do doméstico de dezembro do ano passado, ou é muito ousado e arriscado falar em 80%? Não, isso é plenamente factível, na verdade está acontecendo. Né? No momento de crise desse, todas as empresas aéreas têm que reduzir seus custos. Né? E a forma mais efetiva e rápida disso acontecer, fora controlar toda a estrutura de custos da empresa, um dos principais fatores é você concentrar suas operações. Você manter bases em diversos aeroportos é extremamente caro, tá? Tanto em termos de pessoal, quanto de infraestrutura, de escritórios e tudo mais. Então, a tendência natural, no momento de crise desse, é você fazer essa concentração. Isso aconteceu aqui. Tá? Em Viracopos, como grande hub, foi ainda aumentado. A própria Azul transferiu diversos voos de outros aeroportos, os aeroportos de Confins, aeroportos de alguns do Nordeste, inclusive, tá? Voos do Galeão foram cancelados e trazidos para Viracopos para fazer essa concentração. Isso, de fato, fez com que o crescimento de Viracopos ou de um grande hub fosse muito mais acelerado que em outros locais. Eu estava olhando alguns dados emitidos até pela nossa associação de aeroportos, dos 6 aeroportos privados no Brasil, ou concedidos, desculpe. Você tem uma ideia, Viracopos, olhando os dados de outubro desse ano com outubro do ano passado, nós já recuperamos 78%, tá, de todo o fluxo que nós tínhamos antes. Então já estamos batendo aí nos 80% que você mencionou. Nos falta recuperar 22%. E a previsão é que no final de janeiro a gente já ultrapassa esse número. Ou seja, que já recebemos a projeção de malha da Azul. Em janeiro, tá, nós já deveremos ter números um pouco maiores do que
de doméstico, tá, do que tínhamos no início, antes da pandemia. Então, o crescimento realmente bastante acelerado por causa dessa concentração. E se você olhar todos os 6 aeroportos concedidos, tá, a Viracopos hoje está com a menor taxa de perda no acumulado do ano de 2020 todo. Nossa taxa hoje é 42%, já estamos operando com 42% do que tínhamos antes da pandemia, que é um número melhor do que todos os outros aeroportos concedidos também. Então, sim, de fato, isso já está acontecendo. Em final de janeiro já estaremos iguais no mercado doméstico antes da pandemia, em função dessa concentração de voos, pela necessidade de redução de custos das companhias aéreas. Não, é excelente, Marcelo, excelente notícia que você traz aqui nas nossas estimativas na SAC. A gente está estimando que segunda quinzena de fevereiro e iniciozinho de março, ou seja, pós-carnaval, o Brasil já deve retomar patamares de voos domésticos de passageiros aos anteriores ao do Covid. Se isso acontecer, é claro que isso vai depender agora de existência de segunda onda ou não, enfim, como é que vai comportar a pandemia no Brasil. Agora, se isso de fato se confirmar, fevereiro, março, a gente retomando patamares pré-Covid, de fato são números históricos, assim, poucos países no mundo vão alcançar esses números já agora em 2021. E aí dentro do mercado brasileiro a gente vê de fato os aeroportos como hub, notadamente vocês, Viracopos, Guarulhos e Brasília, despontando exatamente por essa característica. O lado complexo disso para o aeroporto é porque acaba concentrando muito em hora pico, né? Acaba que a retomada vem todo mundo em hora pico e aí satura o terminal de vocês em hora pico, até a coisa se espraiar depois. Isso vai dar um certo trabalho para vocês, né, Marcelo? Verdade, nada vem com um lado só, né? Tem os dois lados da moeda. Então esse crescimento acelerado traz as dores do crescimento acelerado. Então nós temos tido uma concentração de malha muito forte em determinados horários picos do dia, o que nos leva a uma questão de você ter que disponibilizar mais infraestrutura, mais equipamentos. Um ponto principal, o transporte de passageiros nos pátios através de ônibus, ou mesmo o número de portões. Em determinado momento do dia hoje, nós temos mais passageiros do que antes da pandemia, né, transitando pelo terminal de passageiros com ocupação total de todas as posições de pátio de aeronaves e de todas as posições de gates. Tá? A gente diz, puxa, cresceu o mercado? Não, ele está concentrado naquele momento. Tá? Então, cria esse desafio de ter que ofertar a infraestrutura e equipamentos ainda com redução de receita, né? Então esse é o desafio, como poder atender o volume que precisamos atender, sem incorrer também em custos ou limitações de capacidade, em função dessa concentração em horários picos. Perfeito. Eu acho que é um problema bom, né, Marcelo? Eu acho que ainda bem que estamos com esse problema, né? Porque o mercado está retomando, aí a gente vai ajustando, depois espraiando essas horas picos e preenchendo os vales ao longo do dia. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui, já faltando 2 minutinhos para 1 da tarde. Eu queria agradecer, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu de fato, estou muito feliz, muito satisfeito de um bate-papo tão agradável aqui. Além de tudo, somos todos amigos aqui, o pessoal que está na mesa aqui são todos amigos. Então, é sempre bom rever os amigos e ter um bate-papo tão de alto nível. Queria parabenizar aí o Instituto BESP. É a segunda vez que eu participo. Ano passado eu participei do painel 2019, esse ano painel 2020. E, de fato, vocês têm feito um belo trabalho. Queria fazer menção aqui a Marcelo Perrupato, que está nos assistindo, é do Conselho do Instituto BESP aí. Um grande abraço para o Marcelo, dá ótimos conselhos aí, tem sido um grande guru aí do setor de transporte aéreo. Agradecer a todos que estão no nosso chat aí. Anotei aqui umas pessoas, Bárbara Seabra, Maurício Ferrarese, Miguel Soria, Ailton Santana, Cláudia Fidomanzo. Então, obrigado. Não consegui colocar todas as perguntas, porque são muitas, mas eu acho que o principal a gente conseguiu cobrir aqui. Então, queria agradecer enormemente aí a todos vocês. Bom, não sei se eu devolvo a palavra para a nossa produção ou se eu encerro por aqui. Enfim, agradeço, uma boa tarde a todos, aí, um bom almoço e parabéns pelo evento. Agradecemos o mediador pela condução dos trabalhos e os palestrantes pelas belíssimas apresentações. Muito obrigado. Agradecemos também os nossos apoiadores e patrocinadores que participaram da realização do painel.
Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa... Agradecemos também a vocês que nos acompanham pela transmissão do YouTube. Nós faremos agora um intervalo e retornaremos com o título Encerramento, Balanço e Perspectivas para 2021, a ser apresentado pelo senhor Júlio Nishida. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. O que nos conecta um ao outro? O que une a sua receita favorita ao dono de supermercado focado em fazer seu negócio seguir em frente? Qual a ligação entre o caminhoneiro cruzando o Brasil ao marítimo, transportador de cargas e pensamentos mar afora? Todos estão conectados pelos seus sonhos, pois dentro de cada pessoa cabe um mundo inteiro. É por saber disso que a gente não para. Mais do que interligar pontos, nós criamos essas conexões e fazemos a diferença no dia a dia de milhares de brasileiros. Cuidamos de toda a nossa gente para seguirem cuidando do nosso país. Afinal, cada entrega feita não se trata de um fim, mas o começo de um novo destino. Aliança Hamburg Süd. Do mundo para o seu mundo. The most vital partnership we have as humans is with our planet, and we have to make this relationship more sustainable. And with the conditions for change varying across the planet, we cannot wait for a one-size-fits-all solution. We must act now. Which is why we partner with the transport companies who share our commitment to a fossil-free future. The companies who continually strive to reduce emissions now, not tomorrow, making alternative fuels everyday fuels, who make pioneering solutions make business sense. Our partners are the enablers all around the world who share our beliefs, our vision. The architects, the planners and mayors, reimagining our cities, who we work with to clean up the air, moving people freely through the streets. The academics, the visionaries, researching and developing intelligent transportation systems. The connectivity experts, orchestrating the flow of people and goods. The innovators, taking the steps towards electrification, meeting the challenges, making the breakthroughs with battery technology and infrastructure, lightening the load and extending the range. Allowing us to keep the cities flowing, making silent deliveries while others sleep. Our partners are the people all around the world who share our goals, our determination, who challenge us, as we challenge them, to create the sustainable solutions we need now. Os tempos são desafiadores para todos nós, mas o que é essencial não pode parar. Por isso, pelas estradas e ruas, cruzando céus e rios, estamos presentes para levar suas entregas. Nas mais de 6.000 agências do país, nossos produtos e serviços aguardam por você. Nos centros de tratamento, cartas e encomendas são triadas e depois distribuídas pelos nossos carteiros todos os dias para chegarem até você. No meio digital, fortalecemos o e-commerce com soluções completas para o seu negócio. Somos mais de 90.000 profissionais preparados para estar ao seu lado, não importa a distância. Somos os Correios. Há 357 anos, trabalhamos para aproximar o que é essencial para você.
todo mundo ia fechar, vai fechar todos os comércios, todos. Aí eu fiquei com medo, isso era em março. Como eu tenho 3 filhos, e como é que fica parada? Tirar sustento de onde? Depois que saiu o auxílio, parece que abriu as portas para tudo melhorar. Então, a primeira coisa que eu pensei foi nos meus filhos, né? Sinto vitorioso porque contratei mais 3 funcionários. O Caixa Tem é a forma mais rápida que o Brasil teve de poder levar ajuda para quem precisa. Nós batemos todos os recordes que a gente poderia bater. Só aproximar da máquina, muito simples. A operação do auxílio emergencial continua junto com o nosso orgulho de servir quem mais precisa. O auxílio foi muito importante. Coisa boa que foi feita. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Onde está a cultura? A cultura está no menino, que teve a oportunidade de virar músico em uma das maiores orquestras do país. A cultura está na menina, que salta de um barco e vira bailarina em um centro cultural em Corumbá. Está em uma exposição arqueológica em um dos maiores e mais importantes museus do Brasil, que vai voltar a ser o maior do Brasil. E também está na forma da cerâmica, nas mãos de mulheres no interior do Pará. A cultura está em todos os cantos do Brasil. Por isso, a Vale, que sempre esteve ao lado da cultura no país, lança agora o seu Instituto Cultural. Ao todo, são mais de 60 projetos criados, apoiados ou patrocinados pela Vale em mais de 50 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.